Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio inédito do nosso Café com Política, o videocast da JF-TV. O bate-papo de hoje é com o vereador Julinho Rossignoli, que traz aqui como convidado especial o pedagogo e ex-vereador Júlio Obama Júnior. E é com essa formação que nós vamos conversar sobre desenvolvimento da cidade, educação e governança. Tá naquela hora, então, de pegar a caneca, tomar um café para ficar ligado enquanto a gente fala de política no município. Governança pressupõe, sobretudo, cooperação entre entes estatais e não estatais, de forma sistêmica, em prol de eficiência e eficácia na administração pública. Com isso em vista, Julinho, Obama, a gente sempre aqui começa pelo vereador, mas isso aqui é extremamente democrático, essa mesa do Café com Política. Antes de tudo, sejam ambos muito bem-vindos, né? Obrigado. E tendo dito isso, Julinho, essa questão aí da governança, que está no nosso tema de hoje, né? O desenvolvimento da cidade, queria ouvir do senhor um pouco por que falar sobre isso, né? Educação, desenvolvimento com governança, e por que trazer aqui o Obama, Júlio Obama Júnior. Olá, Judite, olá a todos que estão nos assistindo. Para nós é mais um prazer estar aqui, passando um pouquinho do nosso mandato para a população de Juiz de Fora. Meu amigo Júlio Obama Júnior, né, que nós tivemos o prazer de conhecer já há mais de 10 anos. Então, assim, o Júlio sempre, quando esteve na política, antes, durante e depois, sempre demonstrou uma amizade muito grande, com até mesmo a minha família. Então, aqui estou muito em casa, muito feliz de estar com você aqui, Júlio, na sua presença, né? Mesmo porque em Juiz de Fora, Obama só tem um. E esse ele é meu amigo de fé e irmão camarada. Obrigado. Além de ser um xará, né? É Julinho e Júlio aqui hoje. Eu falo com ele que é igual o Pedro e Bino, né? Mas só que o nosso é Júlio e Julinho. Tá certo. Obama, então seja muito bem-vindo também. Tá com você a palavra, fala um pouco pra gente, assim, dessa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com a gente sobre um tema que é um tema caro a você também, né, Obama? Com certeza, Judite. Boa tarde, né? Bom dia, boa noite para quem... Isso aí. Né? Vai depender do horário que o pessoal vai assistir a gente. Então, quero cumprimentar aqui você, toda a equipe do Café com Política, cumprimentar o meu amigo, Julinho Rossignoli. É amigo mesmo, a gente tem parcerias, tanto na política quanto na vida pessoal. Então, agradeço a Deus pela nossa aproximação. Julinho, fui vereador com a mãe dele, tenho meu máximo respeito. São pessoas que estão totalmente à disposição da cidade, têm um histórico de serviços prestados à cidade. Então, quando a gente se aproxima do trabalho que o Julinho desenvolve, junto com toda a sua equipe, todo o seu gabinete, a gente se inspira, e eu estou muito honrado de estar aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre esses 3 temas que realmente são caros não só para nós que estamos mais expostos, né, e que se colocou à disposição da cidade para falar com ela, falar dela e trabalhar esses temas que tem totalmente a ver com o nosso dia a dia aqui, enquanto juiz forano. Nós conhecemos bem a cidade, né, Julinho? A gente tem, assim, profundo conhecimento das necessidades, das potencialidades da nossa cidade. Então, eu não vejo por que a gente realmente não tocar nesses assuntos que, para mim, são molas propulsoras aí de desenvolvimento, não só de Juiz de Fora, como de qualquer cidade brasileira. Que, na verdade, é o nosso dia a dia mesmo, né? É o que a gente acorda já se desenvolvendo, a cidade no seu dia a dia. Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não têm o conhecimento que nós vamos estar falando aqui. Então, a gente pode passar um pouquinho do que a gente vive, né? Até mesmo aqui na Câmara, para a população de Juiz de Fora. Verdade. É isso aí, a própria ideia da transparência do Poder Legislativo, né? Julinho, como o Obama bem lembrou aí, o Julinho é de uma família tradicional, assim, com histórico na política, né? Aqui nessa Casa Legislativa, né? Sobretudo, né? Sim. Tivemos a dona Ana, mas tivemos também... O Amadeu. O Amadeu, né? Então, assim,
assim, o Julinho, acho que desde muito cedo acompanha esse desenvolvimento político na cidade, que tem a ver, tá diretamente relacionado com o desenvolvimento da cidade, né? A política, o desenvolvimento da cidade. Sim. Então, Julinho, queria que você falasse, traçasse um pouco, na sua trajetória de vida aí, como é que você enxerga esse desenvolvimento de Juiz de Fora? Há, de fato, um desenvolvimento linear aí com o passar dos anos? Qual que é a sua avaliação? Então, Judite, tudo na minha vida eu traço metas, tá? Enquanto militar, eu tinha uma meta de exercer um bom trabalho para a comunidade de Juiz de Fora, né, como servidor público. E hoje, estando na política, eu também tenho essa mesma meta, tenho essa visão de 10 anos para frente. Eu vejo aí o fluxo de trânsito na cidade, que a gente já não se dá mais conta, né? Então, assim, eu acho que esses viadutos que estão sendo feitos, as pontes que foram feitas nos governos anteriores, mas isso ainda é pouco. A gente vê acessibilidade para os idosos, para os deficientes. Então, assim, eu acho que a cidade tem que crescer mesmo, a cidade tem que desenvolver, Júlio, mas tem que ser de forma organizada, de forma estruturada. De forma ordenada, né? Sim, senão o espaço urbano não adianta. Não se porque sustenta, antigamente, né? Não há sustentabilidade mesmo. Se crescia um bairro do nada, mas sem uma estrutura física, sem escola, sem um UBS, né? E aí, uma área de ocupação que ia sem uma crescendo. Praça, por exemplo, no meu bairro, no bairro Progresso, que eu praticamente nasci e moro lá desde 1979, nós não temos uma área pública. O bairro Progresso não tem uma praça. Então, a gente vê essa dificuldade. A nossa UBS lá do bairro Progresso é no alto de morro. E aí, as pessoas idosas, as pessoas que têm deficiência, como que elas vão ser beneficiadas com a UBS? Então, foi mal planejado, mal organizado, né? Então, assim, a gente entende que a cidade tem que crescer, tem que evoluir, mas de forma, né, que seja planejada. De forma ordenada, Nós não queremos uma Brasília em Juiz de Fora, né, Júlio? Mas eu acho que os bairros que estão surgindo aí, as pessoas que estão construindo os condomínios têm que dar as contrapartidas para o município, porque a cidade tem que crescer, mas de forma que as pessoas também tenham condição, escola, né, UBS, de forma em geral. Eu acho que seja assim. Condição de usufruir de forma digna e, por que não, até prazerosa, né? Usufruir com prazer da cidade, além da dignidade, né, Obama? Agora, uma curiosidade, Obama é daqui de Juiz de Fora, nascido aqui, natural de Juiz de Fora também? Sou nascido e criado aqui. Eu nasci em Santa Efigênia, né? Os meus pais, quando se casaram, eles moravam em Santa Efigênia. Logo depois, um aninho e pouco depois, aí a gente mudou lá para o Bandeirantes, lá na rua Luiza de Marilac, lá no alto do Bandeirantes. E aí, lá eu fui me desenvolvendo. Depois meus pais se separaram, aí eu morei um tempo no Rio, que aí meu pai me levou. Aí eu fiquei um tempo morando no Rio, morei lá na Vila Kennedy, na zona oeste do Rio de Janeiro. E quando criança eu já pegava um ônibus lá na Vila Kennedy, descia ali na Central do Brasil, atravessava ali a Getúlio Vargas, depois lá na Praça Tiradentes, pegava um ônibus e ia lá para Copacabana. Meu pai trabalhava no supermercado lá, e aí eu ficava lá empurrando o carrinho, né, colocando a compra das pessoas no carrinho, né, na sacola, no carrinho, e levava para o estacionamento. O supermercado ficava dentro de um shopping. E aí aquilo ali foi me dando, né, essa noção da vida, né? Porque uma noção de como é a vida, né? Isso que eu ia falar, embora fosse lá no Rio de Janeiro, essa experiência aí de sair lá da Vila Kennedy e pegar, não sei quanto, trem, não sei se era trem, né? Não, aí eu pegava um ônibus mesmo, aí era 1h40, né? 1h, dependendo do trânsito. E viver ali, criança ainda, isso, né? Nessa função toda e vendo ali num mesmo dia diferentes realidades de uma mesma cidade, né? Isso a gente pode trazer para Juiz de Fora também, né, Obama? É uma realidade daqui também. E observando tudo isso, o que você diria também? A mesma pergunta que eu fiz para o Julinho em relação a essa questão do desenvolvimento.
Então, falando assim, especificamente de Juiz de Fora. Isso, eu penso assim, Judite, as pessoas elas tendem a relacionar o que é difícil com o que é ruim. Tipo, não vamos fazer porque é muito difícil, né? E por ser difícil, aquilo, né, pode se tornar ruim, porque vai levar, obviamente, vai levar tempo, né? Vai levar investimento, vai levar renúncia, né? E aí, porque o superávit de qualquer governo é o social, né? Não adianta a prefeitura chegar no final do ano ou chegar ao final de um determinado mandato e dizer, não, nós temos tantos milhões em caixa, né? Eu acho que é a grande questão. Tem a questão da austeridade, todos nós fazemos isso dentro da nossa própria casa, né? A gente nunca gasta mais do que a gente recebe. Ou né? não deveria, né? Ou pelo menos não deveria, né? Mas quando faz também, porque senão, se a gente não fizer, né, algum compromisso com alguma dívida, também você não consegue, né, se desenvolver. Mas eu entendo que a questão do desenvolvimento passa muito por a gente passar por cima dos documentos que são criados, dos debates que são feitos ao longo da história. Né? Até outro dia, eu vi a prefeita fazendo meio que uma retomada da discussão em relação ao plano diretor da cidade. Né? E eu me lembro da discussão do plano diretor ali do início dos anos 2000. Você imagina, nós estamos em 2024 e o quanto daquele plano diretor a gente conseguiu desenvolver a partir de uma discussão que foi uma discussão séria lá no passado. Né? Hoje eu tenho 39 anos, né? Nos anos 2000, bom, não vou nem falar, né? Ficar aqui rememorando, mas porque não é para falar de mim que eu estou aqui, mas de qualquer maneira, você imagina quanto do documento, né? E eu não imagino que o documento esteja, de repente, ultrapassado, não. Tem muitas coisas em relação ao plano diretor da cidade que, se nós retomarmos, nós ainda conseguiremos fazer com que a cidade se desenvolva. Então, porque, às vezes, a questão a gente precisa mudar a nossa mentalidade em relação ao desenvolvimento. Né? Desenvolvimento também não é só quantidade. Né? De repente, você demora para conseguir elaborar um projeto, fazer um projeto para um determinado desenvolvimento de uma determinada região, e você vai gastar um pouquinho mais ali, você vai concentrar um pouco mais os recursos ali, mas você vai fazer, de repente, uma obra para dali a 30 anos. Né? E aí, já, né, obviamente, fazendo um paralelo com essas discussões que são feitas e problemas do dia a dia que vão surgindo que você precisa resolver. Eu vejo a questão do desenvolvimento também como, às vezes, se desenvolve muito uma determinada região da cidade e outra região da cidade fica completamente abandonada, até mesmo invisível. Né? Esse ano tem eleição e as pessoas elas precisam entender que a cada eleição é um debate que se faz de ideias. Você, quando elege uma pessoa, você não elege só uma pessoa, você elege uma ideia. Então, essa questão do desenvolvimento, se for para a gente falar, nós vamos ficar aqui falando sobre várias questões que são importantes, que às vezes são desconsideradas. E, Julinho, o Obama tocou num ponto aqui, que aí eu lembrei da tal da governança, né, que está na nossa temática de hoje, que às vezes, faça uma coisa para determinada área, né, pensa-se muito sobre aquilo, mas deixa-se de pensar em outra, né? Ou realiza-se algo em uma determinada região, mas a outra fica esquecida, né? E aí que vem a tal da governança, que é pensar as cidades, né? Ou pensar o que quer que seja, pode ser até uma empresa privada, mas de forma sistêmica. Né, como um todo. E a governança tem tudo a ver com democracia, porque aí está ouvir os diferentes personagens, né, os diferentes atores que a gente tem na sociedade, não só os políticos, né, e não só a iniciativa privada, mas quem de fato de fato vai ser atingido, né? No caso, por exemplo, o Julinho com a comissão do idoso, né, que ele presidiu aqui na casa, é uma comissão que tinha muito idoso sempre, tem ainda, que tem sempre muito idoso participando ali e sendo ouvido, né? São aquelas demandas que são trazidas para a comissão que
a Câmara, né? E também Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Isso tudo aí faz parte da tal da governança, né? Até se chegar a políticas públicas, né? Aí por meio dos vereadores e do Poder Executivo, que de fato vão surtir efeito. Né? Então, seria interessante, eu gostaria muito de ouvir o Julinho nessa questão do idoso, que é uma questão aí, o Julinho não é uma pessoa idosa ainda, mas atuou e abraçou essa comissão da pessoa idosa com muito carinho, né? Se tivermos sorte, chegaremos lá, né, Julinho? É isso? Se Deus permitir, com certeza. Isso aí. Então, Julinho, como é que anda essa questão aí porque a gente sabe que Juiz de Fora, a população idosa, não só em Juiz de Fora, mas assim, no Brasil todo, está crescendo vertiginosamente, né? Então, como é que a gente vê aí esse desenvolvimento da população idosa, Julinho? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do que eu penso sobre governança. Perfeito. Tá? Eu acho que o executivo, e aí no caso o prefeito ou a prefeita, ele tem que estar na rua. Uhum. Porque na rua, no bar, no botequim, na padaria, que você ouve realmente a demanda daquela região e as pessoas que estão ali, elas vivenciam realmente o problema. Gastar sapato. É exatamente isso. É igual a questão minha na Comissão do Idoso. Nós já tiramos lá da comissão vários projetos que hoje estão ajudando e muito os idosos. Sabe por quê, Júlio? Porque eles vivenciam as dificuldades do dia a dia. Entendeu? Então, a experiência é que manda, né? Então, assim, a governança, o executivo, eu acho que ele tem que estar na porta ali do seu eleitor e saber se aquela rua precisa ou não ser recapeada, se a drenagem está boa, se a iluminação é suficiente, como é que está a criminalidade, porque isso envolve também a iluminação, né? Parece que não, mas a sensação de segurança está influenciando aí na iluminação pública. Iluminação até numa capina mesmo, né? Uma capina. Um mato alto, como que pode deixar as pessoas mais inseguras? E aí, né? tem uma grande questão. Eu acho que é o seguinte, a prefeitura tinha que ter um funcionário da prefeitura. Aí eu sou funcionário da Secretaria de Saúde, mas eu passo todo dia aqui e tem um buraco. Por que eu, como funcionário da prefeitura e sou da área da saúde, eu não posso olhar uma situação da Secretaria de Obras? Sim. Eu acho que a prefeitura teria que estar fazendo alguma coisa para incentivar esse funcionário, e às vezes ele também não é ouvido, né? Às vezes nem é culpa do funcionário, porque às vezes ele também não é ouvido, que lá na frente da rua dele, ou na rua que ele passa todo dia, tem uma boca de lobo que está destampada, que tem um buraco, que a lâmpada está queimada. Por que a gente vê isso? Nós, enquanto vereadores, nós passamos e vimos isso, né, Júlio? Isso. Você vivenciou isso aí no seu mandato, a gente faz o requerimento para a prefeitura, e a prefeitura, né, vê se tem condições de atender também, né? São muitos os requerimentos. Sim, né? Com certeza. Mas realmente com a participação de todo mundo, de fato, né? Sim, população no caso aí que você citou, um servidor que esteja lá dentro, não diretamente ligado à questão do buraco. Porque não é porque eu, então, enquanto militar, eu só fazia ocorrência, não, eu tenho que atuar na área. Se precisar, a pessoa estiver caindo no rio, eu tinha que cair lá no rio, e aí tem que se explicar mesmo. É igual o Bombril, mil utilidades, né? Então, assim, o servidor que também é da prefeitura, mas eu sou da área de saúde, mas eu sou um servidor, né? Então, ele tem que atuar em todas as áreas, abranger em todas as áreas. Eu vejo por essa parte, né? Então, assim, eu acho que a governança somos todos nós. Isso. Que somos prefeito, vice-prefeito, vereador, tem que cobrar mesmo dos vereadores, tem que cobrar do executivo, mas também nós, como cidadãos, temos que também dar exemplo. Eu acho que é assim, né? Dessa forma. Exatamente. Queria entrar um pouquinho, antes que fique tarde, na área aí que o Obama, que é a sua área de formação, né, Júlio, que é a questão da educação. Né? Para quem não sabe, o Obama é pedagogo de formação, né? Então, é uma das... A gente fala sempre em educação, saúde, né? Que são áreas muito debatidas, né? Como que a gente pode abordar essa questão aí da governança na educação, para que a educação seja, de fato,
igual para todo mundo, né? Falando assim, pode parecer uma utopia, mas a ideia é se chegar cada vez mais, que o nível de educação, né, das pessoas, desde lá do ensino infantil, seja mais igualitário, né? Não, eu concordo com você, Judite, na questão, assim, eu acho que você nem precisa achar que colocando a palavra utopia, que isso não tem a ver com educação, não, porque utopia é sonho. Né? E é o que a gente sonha, e às vezes o que a gente planta agora, talvez a gente nem vá colher. Mas a gente vai deixar algo melhor para aqueles que virão depois de nós. Eu entendo governança como governar mais do que pessoas. Né? A educação, para aqueles, e aí a gente está falando, obviamente, mais dos gestores da educação. Né? E aí eu insisto na questão de que nós temos os nossos planos, né? Nós temos os nossos projetos. Eu não vejo, e aí falando especificamente da nossa cidade, que o nosso problema seja um problema de criatividade, no sentido da gente encontrar soluções na área da educação. Nós temos mais de 105 escolas em Juiz de Fora, por exemplo, escolas municipais, temos mais de 40 estaduais. Nós temos aqui educadores reconhecidos no país inteiro. Nós temos professores que atuam, por exemplo, na educação básica, no ensino fundamental, mas que dão aulas também na universidade. Esse mesmo professor que às vezes está de manhã na UFJF, à noite, ele está numa escola municipal. Eu entendo que a questão da governança na educação em Juiz de Fora, ela tem a ver com essa questão da educação transformadora. A gente precisa, de fato, fazer com que esse menino, essa menina passe pela escola e eles entendam a escola como importante. Né? Desde a valorização do profissional, e aí eu não falo só do professor, né? Eu estou falando de todos os profissionais, e aí a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Todos precisam crescer juntos. Né? A gente sabe que tem toda uma questão de lutas, daqueles que estão envolvidos também com sindicatos, mas eu tenho para mim que nós temos em Juiz de Fora assim, uma atmosfera do ponto de vista de governança para a gente poder fazer com que Juiz de Fora seja novamente reconhecida como uma cidade que tem uma educação transformadora, onde esse menino sai da escola entendendo a importância da escola, tem a história com a escola. Né? Infelizmente, e aí o Judite e Julie me permitam lembrar, né? Nesse momento nós estamos aqui hoje vivendo um luto, né? Nós tivemos a notícia de 3 professores que morreram, né, num acidente gravíssimo na BR-267, né? Infelizmente eles vindo de Igrejinha, se não me engano, Valadares, eles vindo ali na BR-267, então nós estamos de luto, né? Aproveitar aqui para enviar os nossos sentimentos e condolências da família. 3 professores estavam vindo do trabalho à noite, chovendo, né? E me parece que foi ali, teve alguma imprudência, né, numa ultrapassagem. Enfim, então aqui só mesmo, né, lembrar que a memória desses 3 professores, registrar uma homenagem, né, uma homenagem a eles e que os familiares tenham toda a força para que eles possam também suportar esse momento de perda. Mas, voltando a falar sobre essa questão da governança, sou pedagogo, eu ainda não dei aula, né? Ainda não fui um coordenador pedagógico, um diretor de escola, até porque a política não deixou, né? Vou dizer assim. Né? Mas eu tenho para mim assim que essas duas áreas conversando, a política como a governança, não só liderando pessoas, mas processos, respeitando os documentos, os documentos que são feitos para o desenvolvimento da educação brasileira, Juiz de Fora, nós temos nosso plano municipal de educação. Isso né? tem muito a ver com gestão também, tem né? Muito a ver com gestão, quem está ali na direção dessa escola, em coordenações nessa escola, Sim. vão dialogar com professores, com secretaria de educação, Sim. com as famílias Sim. e com os próprios alunos. Sim, e também, Judite, tendo essa humildade para poder receber também sugestões de outras áreas. Porque, por exemplo, quando você está formando o menino lá, você está formando aquele menino, aquela menina, para poder atuar depois também na economia, na própria educação, na economia, na área da saúde. Nós sabemos que esse menino ele precisa sair de lá com uma leitura de mundo
lógico, você jamais vai desprezar aquilo que ele traz de casa, né? Porém, aquela leitura de mundo precisa ser complementada com conteúdo que vai fazer com que ele tenha condições depois de fazer também a cidade crescer. Né? Ontem eu estava vendo uma reportagem da Organização Mundial da Saúde falando sobre obesidade, né? Que nós somos talvez o principal país da América Latina em obesidade, ou seja, né? E nós somos, parece que, o 5º ou 6º do mundo que não faz nenhuma atividade física, e que isso vai trazer até 2030 mais de 500 milhões de pessoas doentes. Ou seja, nós estamos ou não estamos falando de saúde que já é inchado, né? O sistema de saúde que já não suporta, né? Só os resquícios da pandemia. Né? Hoje nós estamos vivendo aí um período difícil em relação à dengue, por exemplo. Né? Então, assim, se nós não entendermos que governança é necessário do ponto de vista da eficácia e da eficiência na administração pública, né? Tem gente que leva isso para um debate. Está tudo interligado, é isso que você falou aí também, essa questão da saúde. Está tudo interligado aí, como a governança pressupõe essa coisa sistêmica, de fato está tudo interligado, né? Porque essa educação aí da obesidade, essas doenças que a gente não se preocupa muito com elas, né? Isso. Porque não é ali uma doença que chegou de repente, né? Isso. Obesidade, depressão, diabetes, e as pessoas meio que ignoram isso, mas pode ter consequência grave. Aí a gente liga com a educação. Como é que isso pode ser trabalhado lá nas escolas também? Dentro do próprio currículo, né? Dentro do das próprias disciplinas ali que são trabalhadas com os alunos. Sim, a grade curricular, ela, inclusive, ela absorve. Né? Por quê? Porque o menino não é feito só daquele período que ele está dentro da escola. Né? Então, assim, insistindo nessa questão da governança, e aí a gente acabou citando a questão da educação, mas eu acho que é aquela coisa de você colocar para funcionar aquilo que já existe, sabe? As pessoas, gente, elas mudaram, as demandas das pessoas mudaram, né? Ontem, por exemplo, eu fiquei um tempão para poder entrar no ônibus, que finzinho da tarde, aquele horário mesmo de pico, a gente já sabe que é isso mesmo. Né? O horário de pico que é aqui é em Nova York também. As pessoas não precisam achar que as coisas funcionam muito mais lá do que aqui. Mas algumas coisas se repetem. Então, tipo assim, um ônibus chega, mas aí, de repente, para poder entrar no ônibus, aí não tinha o cobrador. E aí o motorista, eu achei até que viria mais basicamente nos ônibus menores, mas aí no ônibus também grande. Maior agora também, e aí lá sem o cobrador. Falei, gente, nós estamos fazendo uma transição numa área extremamente importante, mas qual que foi o planejamento para a gente poder fazer essa transição? Sabe? Então, essa é a minha grande pergunta em relação à governança. Né? Não é a gente fulanizar o debate. Foi fulano que fez isso, foi ciclano que fez aquilo. Não, a gente quer saber o que está no documento, naquilo que foi discutido e naquilo que foi, de repente, combinado. Olha, nessa área que nós vamos fazer isso? Vamos. Em quanto tempo? A gente tem recurso? Não. Dá para fazer? Dá para fazer? Não. Onde está o recurso? Vamos buscar? Vamos. Vamos usar a força da Câmara Municipal? Vamos. Dos deputados estaduais? Vamos. Então, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande do ponto de vista de governança para poder fazer funcionar pelo menos aquilo que já existe. Perfeitamente. É isso mesmo, Julinho? Eu assino embaixo. Né, Júlio? E aí a gente volta para a questão da cidade como um todo, né? E aí eu queria ouvir o Julinho e o Obama também, que é ex-vereador aí, tá por dentro do Poder Legislativo. Como que o Legislativo entra nisso tudo, né? Qual a importância do Legislativo, que tem N funções, né? Entre elas aí de ser um poder fiscalizador, né? A Câmara tem muita legislador, força, né? Sim, eu acho também, Judite, que, tipo assim, eu participei de vários mandatos aqui, né? Igual você acabou de falar da minha família. Então, assim, hoje eu vejo que essa Câmara, não sei se é porque chegou muita gente com ideias novas, né? Então, assim, auxiliou muito, a Câmara andou muito com o Executivo e aí para acontecer coisas boas para a cidade, né? As emendas, né? Foi um avanço. Então, assim, foi um avanço. É aquele velho ditado que eu falei aqui. O problema está na rua, nós, como
como vereadores, nós temos condições de estar vivenciando aquele problema e aí se organizando para destinar as emendas para arrumar a nossa casa. Aqui a nossa casa é a nossa cidade. Porque são os vereadores que escutam de fato as demandas, né? É aqui que chega, é aqui que é a casa do povo, aqui que as pessoas entram sem serem barradas, né? Que tem acesso aos gabinetes. E o vereador, né, é o político que você encontra, né? É o político que você encontra. Então, não tem jeito. Uma hora você vai esbarrar com o vereador. No supermercado, no hospital, né? Numa praça, no próprio bairro. Julinho não é difícil de encontrar, não. Mas não é mesmo. Não. Até mesmo antes da gente estabelecer aqui uma série de parcerias nossas, né? O Julinho que já tinha uma influência muito grande lá, porque lá é uma equipe, né, Julinho? A gente trabalha muitos anos juntos, né? São muitos anos de trabalho. Você fala lá na sua região, né? São muitos anos juntos. Então, assim, a gente, só de olhar um para o outro, já sabe o que está acontecendo, o que a pessoa precisa, o que a pessoa pensa. Então, a gente, só de olhar, né, a gente já sabe. Aproveitando que vocês citaram isso aí, acho que você estava se referindo ao projeto social, né? Isso tudo. Então, assim, a gente está precisando já terminar o programa, mas tem um tempinho para a gente abrir assim, considerações finais, e nessas considerações finais, Julinho, se a gente pode começar aí pelo senhor, falar um pouco dessa questão aí também das ONGs, né? Das associações que tem como foco a questão social, né? Como que isso também acho que está intrinsecamente ligado à questão da governança, né? Porque é um apoio, é uma coisa que acontece no bairro, direcionada a determinada população, um tipo de serviço ali que é levado, né? Em prol de alguém e que está fazendo ali um bem que é uma função também do poder público, mas está tudo junto, né? Então, citando aí esse exemplo que você falou, que é essa associação que existe lá no bairro Progresso, criada aí pela família, né, do Julinho, que é a Andar, né? Então, só citando como que a Andar se encaixa nesse sistema todo que a gente está falando aqui. Então, Judite, falar da Andar para mim é muito complexo, porque é uma coisa que eu estou lá e vivenciando o dia a dia. Cada dia que passa, nós estamos evoluindo, crescendo um pouquinho mais. Não sei o que seria do mandato do vereador Julinho sem Andar. E acho que não estaria aqui também na Câmara sem estar uma coisa vinculada com a outra. Que Andar quer dizer, é uma sigla, né? Que quer dizer associação? Associação Municipal de Apoio e Renovação. Perfeito. Né? Então, assim, tudo que eu vivo hoje na política é em função da Andar para ajudar as pessoas. Hoje eu acho que todas as associações da nossa cidade contribuem e muito para o poder público, tá? É um braço do poder público. Então, assim, com essas questões, nós conseguimos auxiliar muito a população de Juiz de Fora. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos eu falo de 3 anos para cá, são mais de 20 mil pessoas que já passaram por lá. Com todo tipo de atendimento à saúde. Fantástico. O foco é a saúde, né? Hoje. É fisioterapia, é atendimento psicológico, nós temos fisioterapia, nós temos fonoaudiólogo, dentista, 9 especialidades médicas, né? Então, assim, hoje eu tenho uma psicóloga lá, porque tem muito caso de criança com TDAH, né? E a gente sente essa dificuldade que o SUS não está dando condições, nós contratamos uma psicóloga e uma fono só para atender essas crianças. Isso é muito bacana. Inclusive, existem até parcerias também, para além das parcerias público-privadas, existem parcerias públicas com associações, com ONGs, Sim. Né? Coisas que a grande maioria dessas crianças vem da PAI, entendeu? Então, assim, a gente está atendendo praticamente todas as crianças que têm essa dificuldade, né, psicológica, fonoaudiólogo, da PAI, para a gente conseguir contornar melhor aí a saúde delas. Isso aí, vida longa Andar. Vida longa. Que continue fazendo um bom trabalho. Obama, então,
palavras finais do nosso ex-vereador, nosso convidado de hoje. Judite, é sempre assim, eu sempre me sinto muito bem vindo aqui na Câmara. Eu reconheço a importância da Câmara, eu combato a criminalização, sabe, da atividade política. Eu acho que a atividade política ela é extremamente relevante, ela é honrosa, né? E aqueles que chegaram, como o Julinho chegou, né, como eu cheguei lá atrás, e as pessoas nos deram a oportunidade de representá-las, é sempre motivo para a gente poder agradecer a Deus, né? Então, assim, eu sempre fico com muita vontade quando eu venho aqui. Então, o meu desejo é de que a gente, de fato, a gente se reconheça como cidade, né, como Juiz de Fora que somos, né? A gente não precisa também, falando desta forma, né, não receber bem aqueles que chegam para também contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. Juiz de Fora tem muita gente que chega de outros lugares. É o seu caso. E eu me sinto, né, tão cataguasense quanto Juiz Forana, viu? Que ótimo, que ótimo. É sempre muito bem-vindo. Acho que as pessoas criam um afeto muito grande com Juiz de Fora. Isso é fato. Né? Porque de fato, a cidade é uma cidade que abraça, sim, né? Abraça conhecimento, competência, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, assim, agradecer ao meu amigo Julinho Rossignoli pela oportunidade, convite fantástico para poder estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa cidade, né? Esse ano é um ano eleitoral, as pessoas elas precisam entender isso como um processo extremamente sério, né? De transição ou de continuidade, mas, acima de tudo, um processo muito sério, né? A gente, como eu venho mesmo de movimento estudantil, então eu sempre levei muito a sério isso, essa coisa de votar e ser votado, né? Na sala de aula, lá da 5ª série para frente, depois na faculdade também, né? Então, eu não só procurei crescer olhando para os lados, né? Não só também dentro da igreja, né? Eu sou da Assembleia de Deus, sou membro da Assembleia de Deus, então, assim, as pessoas, eu falo sempre isso, às vezes algumas pessoas dentro da igreja não querem se envolver, porque elas confundem muito, né? Política partidária com a questão mesmo de temas que nós falamos aqui, né? De governança, de administração pública, de gestão, e depois querem reclamar, mas querem reclamar sem se envolver, né? Sem decidir, sem escolher. Tem que né? votar sim. Tem que votar sim. E procurar se informar. Isso. Né? Em fontes sérias, fidedignas. Não é só chegar lá e votar porque alguém mandou. Ficar acreditando em historinhas de WhatsApp. É conhecer a cidade, é acompanhar ali no dia a dia, né? No dia a dia. E fazer também juízo de valor sobre aquilo que chega. Sim, óbvio. Né? E aí sim você constrói conhecimento e opinião. Né? Então, assim, eu falo sempre com as pessoas. Né? Tem que se envolver sim, porque nós nos consideramos cidadãos dos céus, mas nós também pagamos imposto. Né? E a gente precisa se posicionar, como tantas outras organizações, né? Enfim, movimentos, segmentos, precisam se posicionar. Então, de um modo geral, agradecer a oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal de novo. É sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado, amigo, pela oportunidade. E eu sei que é justamente isso, esse nosso interesse pela cidade é que pode nos levar em um lugar e um patamar um desenvolvimento cada vez melhor. Com certeza. Maior e melhor. Maior e melhor, né? Com mais qualidade, né? Envolvimento de todo mundo, de todos nós. Muito obrigada, tá? Ao Julius, Julinho Rossignoli, Júlio Obama Júnior. Obrigada mesmo por engrandecerem aqui o nosso bate-papo. E obrigada a você também que acompanhou essa conversa até agora, nos assistindo pela TV aberta 35.1 ou pelo YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Lembrando que na TV o episódio é reprisado também na quinta e no sábado também às 9h. No YouTube você acompanha todos os demais programas da JF-TV e todos os episódios antigos do Café com Política também. Até a próxima, um forte abraço.